Boa tarde a todos. Daqui a pouco a gente começa, tá? Aqueles 10 minutinhos de sempre. Esperando entrar todos e a gente já começa. Pessoal, para quem entrou agora, só lembrando, a gente está dando aqueles 10 minutinhos de sempre e a gente já começa a nossa aula.
O Alexandre tá nessa aula, Nicole? Tá aqui na aula agora. Gente, eu vou mostrar um vídeo super engraçado que eu fiz. Engraçado porque meu cachorro, ele odeia o vídeo. Ele tá odiando o vídeo, fica vendo. Fiz esse vídeo aqui para estimular mais os alunos a abrirem a câmera. Isso que vai dar. Agora vai dar. Vocês estão vendo o WhatsApp da minha esposa, tá, gente? Por isso vocês estão vendo um monte de fotinho aqui embaixo. Eu fiz esse vídeo para estimular os meus alunos a abrirem mais a câmera. Então, assim, sintam-se cutucados por esse vídeo, tá? Nossa! Lembrando que não vai funcionar, tá? Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Cara Uau, dele. que vídeo incrível! Vou super ligar minha Gente, câmera. Olha a minha esposa, que linda. Maravilhosa. Olha o Galileu. Como é que é o nome? Galileu. Pop. Hã? Nada a o ver óculos com é ele muito ser igual. professor de história. Nada a ver. Olha aqui a Frida. Essa é a Frida. A gracinha. Linda. Tá de morder. Esse aqui é o Galileu dando rolê no carro. Ele olhou pra mim porque ele falou assim, acelera, cara. Para de tirar foto. Bom, meus amigos, vamos nessa então. Aula passada nós fizemos aquele joguinho da horinha lá, tal, sobre a nossa aula de Império Napoleônico, beleza? Hoje vamos fazer então o patch, beleza? Nossa, e eu achando que eu ia esquecer do Pet. Podia Não, deixar ele, deixa ele passar. Alex, não esqueça, Alex. Deixa gente, o Pet, deixa o Pet. Mas a gente vai junto, cara, é de boa. Ó, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Quem já tem ele impresso, fala pra mim, por favor. Eu tenho ele impresso. Ergue a mãozinha, faz favor. O Alexandre tem. Alexandre tem. Quem tem mais? Ergue a mãozinha. Só ele. Eu tenho também. Vai ser a semana 2, professor? Semana 2. Ju, você tem, Ju? Só tá... Não, tem impresso não. Então, maravilha, ó. Para quem está impresso, vai fazer nele mesmo, tá? Já que tá lá, faz nele mesmo. E aí tira uma foto depois do impresso. Para quem não,
Não se esqueça, é só semana 2, atividade, exercício 1 e a letra, beleza? Não precisa copiar o enunciado da pergunta e nem a resposta quando a questão fechada, tá bom? Então, olha lá o número 1, galera. Feita então nossa aula, discutido nossa aula sobre Revolução Francesa e Era Napoleônica, vamos então ao nosso primeiro exercício da semana 2. Deixa eu ver se é semana 2 mesmo. Confirmar aqui. Semana 2. Olha lá a primeira, galera. Compete-vos, portanto, decidir se Luís é inimigo do povo francês, se é estrangeiro. Luís combateu o povo, foi vencido. Nossa, o texto é estranho. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, o rei era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamento secreto de tropas, tinha magistrados particulares, considerava os cidadãos como seus escravos. Discurso e relato de Saint-Just. O discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete a relações entre a população e o rei Luís XVI, durante o processo revolucionário, que teve como consequência o julgamento de Luís XVI, o juramento da Constituição pelo rei, a queda da Bastilha, a tomada do poder por Napoleão Bonaparte. Bom, aqui a relação remete a relações entre a população e o rei durante o processo revolucionário que teve como consequência. O que vocês acham? Qual foi aqui? Qual delas? Calma, gente. Um de cada vez, calma. Amores. Peraí, professor, eu acabei de entrar de novo. O que aconteceu? A gente está resolvendo o primeiro exercício da semana 2. Eu estou perguntando qual que vocês acham que é correto. Eu, particularmente, estou em dúvida entre duas. Quem está em dúvida entre duas aqui? Eu primeiro precisava saber a pergunta, né? Que aí eu te ajudava também, professor. Desculpa, querida. Eu esqueci que você... Você tem o PET digital? Tenho também. Maravilha. Ó, essa é a pergunta aqui, ó. É um texto do cara chamado Saint-Just. Tá escrito assim, ó. Compete-vos, portanto, decidir se Luís é o inimigo do povo francês, se é estrangeiro. Luís combateu o povo, foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era rei dos franceses. Era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamento secreto de tropas, tinha magistrados particulares, considerava os cidadãos como seus escravos. Aí tá o comando da questão é o seguinte. O discurso de Saint-Just, deixa eu ver se isso daqui ajuda. Saint-Just, com seu tom acusatório, remete a relações entre a população e o rei Luís XVI durante o processo revolucionário que teve como consequência o julgamento de Luís XVI, o juramento da Constituição pelo rei, a queda da Bastilha, a tomada do poder por Napoleão Bonaparte. Qual dessa vocês acham mais correta? Eu acho que é a primeira. Mas assim, Muito você bom. acha? Eu Muito acho bom. que é. Também acho. Também chuta a primeira, professor. Muito bom, gente. Quem chutou a primeira, errou. Tô brincando. Nossa. Fiquei triste. Nossa, coração partido aqui. Nossa. Ai. Professor mal. Gente, o texto e o comando da questão remetem a uma alternativa só, que é a A, né? O texto todo está falando toda hora em tom acusatório, julgando, né? É isso que leva nós a entendermos que é a A, beleza? Quando eu disse que eu fiquei em dúvida entre duas, qual vocês acham que era a outra que eu estava em dúvida? A C. A C. Muito bom. A C eu também fiquei achando que era ela. Muito bom. Mas por que não é a C?
porque tá perguntando o que aconteceu durante o processo revolucionário. E a queda da Bastilha, acho que começou, né, o processo revolucionário, não foi durante. Alex, você tá me vendo, Alex? Tô te vendo. Tá, então olha isso daqui pra você, ó. Ah, obrigado. Salva de palmas, Alex. Alex inteligente. Muito bom, é isso mesmo. Parece que não é, né? Tem até um jeitinho de andar meio estranho, mas é inteligente, né? Coisa louca. Nossa, a parte do parece que não é me magoou aqui, meu Deus. Então é A, B? É a menina. É A. Nossa, nossa. A Juliana respondeu e ela perguntou: ah, B? Quem que perguntou? Quem que falou isso agora? A Juliana. Ju, deixa eu falar uma coisa pra você. Menos drogas, querida. Vamos usar. Nossa, Que horror, professor, credo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem que agitar o todinho, Juliana. Não agita o Todd, fica desse jeito. ai, desculpa, professor da próxima vez eu Pelo amor de agito, pode Deus. deixar. Pelo amor de Deus. Professor, você qual semana? Todo divertido, meu Deus. Felipe é o auge da Ô, Juliana, desculpa, Juliana. Ô, amigão, para com as drogas, amigão, pelo amor de Deus. Semana 2, Felipe, outro perdido também. Renato, sinceridades. Ô, Felipão, vou falar uma coisa pra você, cara. Sua imagem tem um texto, eu não consigo ler. O que tá escrito? É mó o quê? Paz. Mó paz. Ah, isso aí, Felipão. Parceiro, é a semana 2, tá? Alternativa A, tá, Juliana? Tá. Vamos para 2 aí, galera. Pode-se dizer que, no final do processo, Napoleão Bonaparte surgiu como um garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa. Justifique sua resposta. Um minutinho aí para vocês responderem essa pergunta aí. Se eu não me engano, são só 2 questões. Jesus. Amém. Amém. Nossa, eu acho Abençoado seja Deus. Isso não é obra de Deus, não. É da péssima administração do Estado, gente. Credo, Pelo amor de professor, que Deus. isso? Pra que Nossa. tanto hate? Meu Deus. Nossa, eu adorei. A gente tem que agradecer que é só 2 questões. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Fazer exercício é ruim, eu concordo, tudo assim, mas o Estado tá pecando demais nesses patch. Tá muito ruim mesmo. Acho que do ano passado tava até melhor. Por isso eu acho que ano passado tinha mais questão. Sim, não é só, eu sinceramente acho melhor, porque sei lá, eu acho que quando eu pesquiso um pouco mais para responder a pergunta, eu acho que eu memorizo mais do que o professor falou. Mas assim, só acho. Eu nem diria muito sobre questões, eu diria mais sobre o conteúdo dos pets, sabe? Tinha mais explicação, porque imagina só,
pensa o seguinte, vocês estão tendo acesso à internet, bacana. Agora imagina um aluno que pegou esse PET na escola, que não tem acesso à internet, então, portanto, não tem como pesquisar. Não tem o livro didático, né, porque estamos em uma onda estranha aí, que não pode abrir a escola e tal. Agora voltou, né, agora vai poder abrir e tal. Quer dizer, eu não sei se vai poder abrir, mas assim, para entregar livro didático, mas vamos supor que ele não tem acesso. Não tem texto nenhum que ajude vocês a responder essas perguntas, né? Que ajude vocês a pensarem. Então, se pega uma pessoa que não tem acesso a... Nossa, dá dó, cara. E eu sei disso porque eu dou aula no EJA à noite, né? no Aurélio, e tem um grupo de pessoas que, né, no EJA é muito mais simples, né? As pessoas estão voltando para a escola, então tem dificuldade para ler, tem um monte de situações assim diversas, né? E, cara, é muito ruim para eles, velho. Assim, esses textinhos ruins aí, a gente tem que dar uma baita de uma aula, deixar copiar bastante, assim, pra... Tem turma no EJA, gente, que eu tô na primeira semana ainda, sabe? Resolvendo na primeira semana. Bom, foi então o exercício 1, exercício 2. Qual vai ser o tema da nossa terceira semana? Vamos lá. Independência das Américas. Facinho. 2 perguntinhas também, bobinhas. Nós vamos, então, iniciar nossa aula sobre independência das Américas, tá? Só um minutinho que eu vou... A gente respondeu a 2? Não, a gente não respondeu. Nossa, viajei, desculpa. Nossa. O que vocês colocaram? Eu coloquei assim. Não, pois Napoleão foi um garantidor da igualdade. Não foi um garantidor da igualdade social, principalmente da classe camponesa. O governo de Napoleão consolidou a burguesia como grande força econômica do país, iniciando posteriormente o processo de industrialização. Muito bom, Alex. Hoje tá arrebentando, hein? Se eu faço aquele quiz hoje aqui, você destrói. Eu só não falo muito, mas tá. Ó. Coitado. Brincadeira. Muito bom. Humildade, é isso aí. Nunca teve. Parou, Deus. Deus humilde, rapaz. É isso. Galera, ó, maravilhoso, Alex, é isso mesmo. Então, para quem não pegou, Alex vai repetir aí devagarzinho. Bora, exibidão. Vai, não. Não, vírgula. Pois. Não, vírgula. Pois Napoleão não foi um garantidor da igualdade social, vírgula. Pode ir? Pois Napoleão o quê? Não foi um garantidor da igualdade social. Vírgula, principalmente da classe camponesa. Ponto. Principalmente? Da classe camponesa. O governo de Napoleão consolidou a burguesia como grande força econômica. Do país, iniciando posteriormente o processo de industrialização. Como grande força econômica do país. Iniciando posteriormente o processo de industrialização. Repete pra gente, por favor, as 2 últimas linhas, fazendo um favor, obrigada. Onde que começa as suas 2 últimas linhas? Depois da... Ai, professor, nem abre um Word aí pra ir copiando, nem ajuda, professor, faz isso aí pra nós, por favor. O professor é desumilde também, viu? Professor, não pode fazer isso não, abre aí pra nós.
Não, eu tô querendo explorar a mão de obra do campesinato do Alex aí. Que Não horror, vou falar professor, nada, meu credo. Deus. Ô, Alex, gente, coloca aí depois de camponeses. Camponeses, sei lá. depois do começo, coloca Meu aí, Deus, gente, onde que ela tá? Alex, Isso. depois do Lerdo começo, o demais. que é? Pera aí, gente, ó. Nossa, mas é um texto também, né? Não, nossa, o rapaz, ele quer escrever um livro, amigão. Quer escrever um livro? A minha resposta estava bem mais resumida. Só para deixar justificado, gente. Tinha um Muito justifique bom. no final da pergunta. Acaba com a se gente isso. Alex é culto, justificar, não gente. por Alex um é livro Olha lá, ó. sobre- Não, pois. Napoleão Napoleão não foi não foi um garantidor da igualdade social. garanhão. Quer dizer, garantidor da igualdade social, Vírgula, principalmente da classe camponesa. principalmente da classe camponesa. Ponto. O governo de Napoleão consolidou a burguesia como grande força econômica do país. Iniciando posteriormente Realmente judiou. Vírgula, iniciando. posteriormente o processo de industrialização. Bom, Alex, já pensou em escrever um livro? Já pensei, só que eu não sei um tema. Já pensei em escrever o Manifesto Comunista, que tá quase. Você já leu o Manifesto Comunista? Quem que falou agora? O Calma. Cauã, Eu você já já vi leu? uma parte, eu sei. Eu li o começo, mas depois eu vi que é enorme. Enorme, sério? É grande. Tá louco? Eu com preguiça de ler tudo. O Manifesto Comunista não tem nem 30 páginas. Mas sei É lá. pequenininho. Eu Problema mais é um livro de 300 páginas no Harry Potter. problema é a Bíblia, eu também. Né, Cauã? O problema é a Bíblia. Pela madrugada. Mas, Eu tenho um professor, livro aqui. Eu tenho um livro aqui maravilhoso. Quer ver? Espero que seja maravilhoso mesmo. Nossa, enorme, né? É um livro aqui maravilhoso, enorme. Vocês estão conseguindo ver a grossura do bicho? Sim. Meu Deus. Ele é É grosso. tão lindo, Mas nunca você vou já ler, leu? gente. Ele é lindo, ó. Olha aqui, é uma obra de arte na capa dele. Assim, Tão parece lindo, o eu nunca rosto da vou ler. Mona Lisa, assim, os tracinhos, parece muito com a Mona Lisa o rosto. Sabe? Só que ela Mera- é. mera Esse coincidência. livro, cara, é maravilhoso. Olha isso daqui, olha pro começo da página aqui, do capítulo, primeiro capítulo. A Veemência da Vida. Olha o jeito que começa. Quer ver? Esse livro é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Olha aqui, ó. Quando o mundo era 5 séculos mais jovens, tudo que acontecia na vida era dotado de contornos mais nítidos do que os de hoje. Entre a dor e a alegria, o infortúnio e a felicidade, a distância parecia maior do que para nós. Tudo que o homem vivia ainda possuía aquele teor imediato e absoluto de que o mundo de hoje só se observa nos haroldos infantis da felicidade e da dor. Escrito por um filósofo contemporâneo desconhecido. Na verdade, Johann Huizinga, ele escreveu O Outono da Idade Média, maravilhoso. Esse livro tem mais de 100 anos. Ai, credo. Ai, Deus, é por isso que ele é tão grande, né?
Pois é, ele tem quase 1000 páginas. É menor que a Bíblia, mas ele é grosso. Professor, eu porque... terminei esse livro em 2 dias. Você leu tudo? Que Brinca. Eu demoro. Nossa, leu eu leio tudo? devagar. O quê? O livro? Li, foi básico da faculdade. Eu não tô escutando, Meu tá Deus. picotando a voz dela. Tá, Giovana Schwartz. Wi-Fi. Mas esse livro é lindo, é muito gostoso de ler. Foi o maior livro que eu li na vida. Tem dó, gostoso. É um bolo de chocolate. Não, Não, professor, o livro ele é meio grandinho, né? Ele é. Mas eu não leio rápido, não. Eu sou lento igual o Alex. Vocês iam fazer o que com esse livro, professor? Um seminário para apresentar? Não, a gente estava estudando o final da Idade Média e aí eu tive que ler para fazer uma prova. Nossa senhora, eu não ia lembrar nada na hora. Sabe como é que é a prova na faculdade de história? Assim, o professor te dá 3 temas. 3 temas, não são perguntas, são 3 temas. E aí, tipo, vamos supor, o primeiro tema é tipo assim, apresente as causas da Baixa Idade Média, né? Da Idade Média, aí você tem que ler vários livros, textos, assim, para você conseguir responder. Não tem limite de página, não tem... Você pode escrever, sei lá, 30, 40 páginas para explicar. Você também tem outro tema, tipo assim, apresente as características da arte na Idade Média. E aí esse livro inteiro vai falar só sobre arte. Olha, vou abrir uma página qualquer aqui, ó, para vocês verem, ó. Tem um monte de arte aqui sendo analisada no livro, um monte de obras de arte. Ele vai falar sobre a violência, sobre a dor, a cultura religiosa. Fantástico esse livro. Eu ganhei da minha esposa numa aposta, vocês acreditam? Ela perdeu a aposta para mim e eu fui lá e ganhei o livrão. Esse livro deve ser um rim para você colocar ele como aposta, professor. Foi, a Rochelle, ela ia... Gente, quem aposta um livro, meu Deus? Pelo amor de Deus. Os doidos. Esses velhos hoje em dia. A Rochelle, ela não estava confiante de que ela ia passar no processo seletivo. Aí a gente fez uma aposta. Eu apostei que ela ia passar e que ela apostou que não ia passar. Ela apostou contra ela. Autoestima é tudo, meu Deus. A autoestima dela é forte. Aí, ela tá aqui do meu lado rindo. Aí eu falei assim, o que você me dá se eu ganhar? Ela falou assim, escolhe, pode escolher. Aí eu falei assim, peraí que ela não escutou. Pode falar. Traz ela aqui pra dar oi. Boa tarde, esposa do professor, tudo bem? Oi, professor. Oi, esposa. Mostra o rosto, a gente quer ver você. Peraí. O professor fala muito bem de você. Tudo bem? Nossa, muito Tudo bem. Tá joia? Conceitual, ela. Bola pra vocês. Eles viram você. Assim, eu separava quando você tivesse me dado um livro de 1000 páginas. Eu separava. Mas tá bom. Aí, Alex, esse livro é muito caro, por isso que virou aposta. Na época era 150, né? Mais ou menos. Nossa, quando era isso, professor? Pelo amor de Deus. Quantos anos faz? 10? Faz 10 anos. Inclusive, a Kozav Naif, que fazia o livro, ela já não faz mais, ela fechou, inclusive. Mas ela vai ser feita de novo, essa edição. Quando for fazer, eu aviso vocês vão lá e compram. Vou sim, viu? Tá. Dinheiro tá caindo em árvore, né? Pois é. Meus amores, vamos então brincar de aula? Brincar de aula? Ai, preguiça. Chorei. Tá com preguiça. Vou falar um pouquinho com vocês. Choraste. Vamos falar... tem só uns minutinhos, não vou nem apresentar nada. Vou ficar aqui junto com vocês, só de boa, conversando. Nós vamos estudar a independência da América, tá? Dos países americanos, das colônias americanas. Então, o certo era começar com a independência dos Estados Unidos, tá bom? Isso seria interessante. Mas a independência dos Estados Unidos ela é antes da Revolução Francesa. E aí eu vou passar um vídeo para vocês
sobre a independência dos Estados Unidos agora, acho que é 10 minutinhos, aí inclusive encerra a nossa aula. Mas quando a gente fala sobre a independência da América, a gente está falando também sobre as colônias espanholas que estão dentro do continente americano. Então, nós vamos falar sobre a revolução, as revoluções burguesas que acontecem de independência. Então, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, Venezuela, várias vão acontecendo quase na mesma época e ao mesmo tempo. Por quê? Porque Napoleão invade os países europeus. Quando Napoleão faz aquele regaço na Europa, invadindo vários países, inclusive quando ele coloca o irmão dele na coroa portuguesa, na coroa espanhola, os países colonos, né, as colônias, vão fazendo um processo de independência, aproveitando da instabilidade política que está acontecendo na Europa, porque Napoleão fez o que fez. Então, nós vamos estudar basicamente isso, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês um pequeno vídeo muito legal sobre a independência dos Estados Unidos, tá? E aí vocês vão ver, tanto que é bacana. Dos Estados Unidos, né? Conhecido também como Revolução Americana. Enquanto vocês vão assistindo, eu vou dar uma relaxada aqui. Uma almofadinha. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra que Hamilton não era um rapper nesse Nerdologia sobre a Revolução de Independência dos Estados Unidos. O primeiro país contemporâneo do continente americano que declarou a independência de uma metrópole europeia foi os Estados Unidos, um processo concluído 230 anos atrás com a entrada em vigor da Constituição. É algo que vemos na escola e bastante na cultura pop, embora muitas vezes em uma perspectiva romantizada. A origem da independência dos Estados Unidos está no formato da colonização do país. O estabelecimento de 13 colônias costeiras que tinham um certo grau de autonomia, divididas entre 3 tipos. Essa autonomia não existia por causa de um modelo britânico, ou pelas autoridades de Londres serem legais, mas porque as colônias, por décadas, eram pouco interessantes para a coroa britânica. Não tinham riquezas minerais, não produziam grandes quantidades de produtos tropicais ou exóticos. O parlamentar e filósofo britânico Edmund Burke chamou isso de negligência salutar, já que a falta de interesse da coroa possibilitou a formação de governos locais com autonomia administrativa. Não que isso fosse algo absoluto, já que o governo britânico interferia nas relações comerciais dos colonos, fazendo com que o comércio intercolonial entre as 13 colônias e o Caribe fosse realizado com contrabandos. Essa política chegou ao fim com a Guerra dos 7 Anos, uma guerra em escala global entre britânicos e seus aliados contra a França e seus aliados. Na América, essas alianças incluíam tribos indígenas, daí outro nome pela qual a guerra é conhecida. Muitos combates e mudanças territoriais foram na América do Norte, e a vitória britânica somente foi possível com a emancipação militar das 13 colônias. Tudo isso significava custos para o governo, e diversos parlamentares defendiam a postura de que esses custos eram para a defesa das 13 colônias. Então, os colonos que deveriam pagar. Sem falar que a coroa britânica estava quebrada, necessitando de novas fontes de recursos. É o começo de uma série de leis e novos impostos sobre as colônias. Em 1765, é imposta a Lei do Selo, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam ser em papel timbrado e com pagamento de taxas. Esse ano é tido como início do período revolucionário, já que os colonos articulam um congresso para protestar e responder à lei. Outro protesto colono desse período que se tornou bastante conhecido é a Festa do Chá de Boston. Em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçaram-se de indígenas, subiram em navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e atiraram a carga de chá ao mar, contra a lei do chá. Esse protesto é importante, pois o motivo do boicote dos colonos ao chá era por eles contestar a autoridade do parlamento em taxar as colônias. Inicialmente, os movimentos colonos não queriam independência, mas o direito à representação política. Os colonos argumentavam que o parlamento era formado apenas por ingleses,
então não teria o direito de taxar os colonos. Para que os impostos fossem legítimos, o parlamento teria que aceitar a eleição de representantes dos colonos. Isso era sintetizado no lema No Taxation Without Representation, usado por Benjamin Franklin, um dos patronos da independência dos Estados Unidos, quando ele defendeu os colonos no parlamento em Londres. Em 1774, foi realizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia, que decidiu por enviar uma petição ao rei, expondo que os impostos eram injustos. É possível que, se o parlamento tivesse aceito a eleição de representantes colonos, os Estados Unidos fosse parte do Império Britânico até hoje. Nos meses seguintes, o Congresso Continental passou a ser, na prática, o governo das colônias, e as tensões entre os colonos pró-independência e os britânicos começaram a subir. O primeiro confronto da guerra ocorre em 19 de abril de 1775, entre a milícia de Massachusetts e tropas inglesas, com pouco mais de 100 mortos. Em maio, foi reunido o segundo Congresso Continental, que foi mais radical que o primeiro. Inspirado em autores iluministas, os delegados produziram um texto sobre a necessidade de se levantar contra um governo sem representatividade e autorizaram a criação de um exército continental, liderado por George Washington, um oficial veterano da Guerra dos 7 Anos. Cerca de um ano depois, o Congresso vota pela Declaração de Independência, quando considera que a guerra tornou-se um caminho sem volta. A Guerra de Independência, ou Guerra Revolucionária, durou mais de 6 anos no continente americano, e 8 anos no geral. Ela é dividida em duas fases. A primeira foi focada no norte, marcada pela derrota dos continentais em tentar invadir o Canadá e na tomada de Nova York pelos ingleses, que também empregavam muitos soldados alemães, sejam mercenários ou de reinos súditos britânicos. A maior parte das tropas continentais nesse período era formada por colonos que já tinham passado pelo exército e recebiam suprimentos da França. Os colonos conseguiram derrotar uma expedição britânica e tiveram uma importante vitória em outubro de 1777, e a guerra ficou no impasse. Isso abre a segunda fase do conflito. Os franceses, que já apoiavam os colonos, decidem intervir diretamente, assinando uma aliança com o Congresso Continental. O objetivo francês era, pela Guerra Revolucionária, dar o troco nos britânicos pela Guerra dos 7 Anos. A Espanha também assina uma aliança com os franceses e entra na guerra, que agora terá combates na Europa e na África. Ao contrário da visão romantizada dos filmes, a Revolução dos Estados Unidos não foi um bando de colonos fazendo guerrilha contra um exército muito maior, mas uma guerra que envolveu as 3 maiores potências do mundo na época. A segunda fase foi combatida especialmente no sul, com apoio de lealistas, os colonos que lutavam pela coroa. Outra visão romântica é de que a maioria dos colonos lutou pela independência. Não, apenas cerca de 1/3 dos colonos desejava a separação, e a maioria se absteve o máximo possível do conflito. O general inglês Charles Cornwallis foi derrotado pelas tropas combinadas de continentais e franceses e foi encurralado contra o mar, esperando uma evacuação pela Marinha Real. A Marinha Francesa, entretanto, derrotou os britânicos e as tropas franco-americanas cercaram o exército britânico, que se rendeu em outubro de 1781. A guerra só chegou ao fim oficial em 3 de setembro de 1783. Os britânicos foram obrigados a reconhecer a independência dos Estados Unidos, perder a Flórida e a ilha de Minorca para a Espanha, e Tobago e o Senegal para a França, que saiu da guerra endividada. A Guerra de Independência dos Estados Unidos foi, em muitos aspectos importantes, uma guerra entre franceses e ingleses. Dezenas de milhares de uniformes e mosquetes usados pelos continentais foram fornecidos pela França, assim como virtualmente todos os canhões do exército e 90% de toda a pólvora usada pelos continentais. Além disso, oficiais franceses servindo como consultores, treinando as tropas locais. Ao final do conflito, os britânicos estavam em profunda crise política sobre o modelo colonial, além de dezenas de milhares de refugiados que fugiram para o Canadá, tanto colonos lealistas quanto afro-americanos fugindo da escravidão. Já os Estados Unidos, após uma revolução que criou um novo país e um modelo inédito de Estado e de governo, agora tinha que se concentrar no processo de formação do país. Dívidas, a Constituição demorou a entrar em vigor e a escravidão de pessoas foi mantida, mesmo com milhares de afro-americanos lutando contra os britânicos, continuando problemas de desigualdade e de disputas políticas. Já a França estava economicamente quebrada e com uma legião de soldados veteranos que tiveram contato com uma luta por maiores liberdades, o que vai fazer parte da sua própria revolução. E claro, como sempre em temas mais complexos, lembramos que o Nerdologia é um recorte e que fontes e sugestões estão aqui na descrição do vídeo. Nos comentários do Nerdologia sobre a Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial,
Bom, como vocês podem ter visto aí, tem um filme que é muito bom, eu adoro, que chamou Patriota, que parece que os Estados Unidos, né, o povo americano ali, colono, né, luta contra a Inglaterra sozinha e com pouca ajuda de outros países, mas não. Né, nós temos aí a França ajudando sistematicamente, com bastante peso, né, a colônia britânica, no caso, as 13 colônias americanas. E isso é muito interessante porque os soldados franceses, tá, que vão lutar junto com os colonos americanos, vão regressar para a França com ideias iluministas, né, seus generais e tudo mais. 2 grandes generais, que foram generais que lutaram nos Estados Unidos e entraram em contato com as ideias iluministas, foram professores de Napoleão Bonaparte, para vocês terem uma noção. Então, influência total, né, desses grupos aí. Semana que vem, pessoal, nós vamos entrar de cabeça, então, aí na independência dos Estados Unidos, apesar de ela não ser cobrada no PET, mas eu gosto de falar dela, é importante falar dela, que é a maior potência econômica e militar do mundo, então é importante saber a origem da sua independência, bastante importante mesmo. E depois a gente vai descendo o continente, né, chegando até Uruguai, né, vendo o processo de independência desses países. A gente não vai falar cada um em cada aula, tá? A gente vai falar dos Estados Unidos na aula que vem, e a gente vai falar das outras independências numa próxima aula, todas de um grupo só, tá bom? Fácil assim. Porque tem a mesma característica e a maioria é o mesmo líder, tá? Os mesmos líderes, falando Simone de Beauvoir, desculpa, Simone de Beauvoir, desculpa, não tem nada a ver, foi do século XX, Simón Bolívar, né? José São Martín, todos eles lutaram em várias frentes, na independência de vários países, né? 2 caras lutando aí pela independência de vários países, então é extremamente interessante e a gente vai discutir eles aí depois. Meus queridos, só um minutinho, deixa eu fazer aqui rapidinho uma breve chamada. Professor, no estilo aí, filho, ó. Almofada aí, que isso. Vou dar uma relaxada no pescocinho. Meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por terem aberto a câmera, tá? Foi muito bom. De nada, que isso. Por nada. professor. Não foi nem um luxo. Alexandre, obrigado pela participação aí. Espero que você tenha gostado. Gente, a voz aí tá meio estranha, né? Tchau, professor. Tá meio afeminada, o Alexandre tá gripado. Tá gripado. Eu prefiro assim, viu, Alexandre? Essa voz aí. Aquela vozona de rojão estralando. Nossa! Tchau, professor. Gente, abração pra vocês. Tchau.